Olá, sejam todos bem-vindos à série Antes da Viagem. A série Antes da Viagem visa entrevistar uma pessoa de cada cidade do estado do Paraná. Isso mesmo! Nesta série nós teremos 399 entrevistas. E durante todas essas entrevistas nós pretendemos conhecer a origem do nome da cidade, sobre a população, a colonização, a emancipação, dados históricos interessantes, pontos turísticos, atrativos naturais, se existe algum prato típico, quais são as curiosidades e as lendas daquele lugar, e se tiver algum outro assunto pertinente, nós vamos tratar aqui. Tudo isso de cada uma das nossas cidades paranaenses. E acompanhando essa série de vídeos, eu tenho certeza que você que está aí na sua casa vai conhecer muito mais sobre o nosso Paraná. Mas tem um outro projeto que eu não posso deixar de falar aqui, que impulsiona essa série Antes da Viagem, que é o Pedalando pelo Meu Paraná. Projeto este que visa visitar de bicicleta cada um dos municípios paranaenses. Aventura que terá a duração de 23 meses, que se inicia a partir de agosto deste ano. E você também pode acompanhar essa viagem aqui no nosso canal do YouTube. Então aproveita, se inscreve no canal, dá aquele like, ativa o sininho de notificações e sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E então, vem com a gente, monta na garupa da bike, porque a aventura já vai começar! Muito bem, estamos iniciando o nosso 32º encontro da série Antes da Viagem. Essa série que você já conhece está entrevistando uma pessoa de cada cidade do nosso estado do Paraná. Para você que também já conhece o nosso projeto Pedalando pelo Meu Paraná, sabe que ele se divide em 3 fases. E na primeira fase nós vamos passar por 109 cidades, que basicamente é o contorno do estado. E nessas 109 cidades, é as cidades que vão fazer parte da primeira temporada de entrevistas. Se você não conhece ainda o nosso projeto, eu deixo um convite para você. Aqui na descrição desse vídeo ou no card aí em cima tem um link que apresenta o projeto Pedalando pelo Meu Paraná. Você pode ir lá e assistir a apresentação desse projeto. Depois que você assistir esse projeto, eu faço um convite para você também. Se você gostar da ideia, você pode entrar aqui na descrição novamente, vai ter um link de um grupo do WhatsApp na qual você pode se inscrever. Lá a gente vai enviar todas as informações sobre novos vídeos, novas entrevistas e tudo que está rolando aí dentro desta aventura. Nessa série nós vamos conhecer aí curiosidades interessantes sobre cada uma das nossas cidades paranaenses. Então eu deixo um convite para você, se inscreve no canal, acione o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com os amigos, porque aí você vai estar nos ajudando a divulgar as nossas cidades paranaenses para quem quer conhecer. É difícil ir por todo o Paraná, mas aqui com a gente você pode conhecer um pouquinho de cada cidade através do nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais de mais uma cidade do nosso estado. Vamos falar hoje de Entre Rios do Oeste. E para conversar com a gente, nós vamos receber a professora aposentada Marilei Lerner, que é de Entre Rios do Oeste. Professora, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Joel? Aqui está tudo certo. Maravilha. Seja bem-vinda aí a essa entrevista para apresentar um pouquinho da cidade de Entre Rios aí, não só para mim, mas para todos que estiverem assistindo. Obrigada, e a gente que agradece a oportunidade aí de estar levando um pouquinho das informações Entre Rios do Oeste aí para mais pessoas aí do Paraná e do mundo, né? Para quem estiver assistindo. Muito bem. Professora, nós vamos começar com a origem do nome da cidade, mas antes disso, eu quero lembrar aqui que eu estou olhando meu diário de bordo, de uma viagem ciclística que eu fiz em 2006, que eu fiz um contorno do estado também, e eu passei aí uma vez, né? Não parei, só passei, foi no dia 11 de dezembro de 2006, a gente só passou, mas da próxima vez que a gente for aí, agora no dia 9 de agosto, a gente quer ficar um dia inteiro na cidade, conhecer, aí tudo que a gente vai mencionar aqui, a gente quer conhecer pessoalmente, registrar e mostrar para o resto do Paraná.
Então, vamos falar um pouquinho do nome da cidade. Eu, lembrando das aulas de histórias, eu lembro que Entre Rios tem lá no Oriente, lá tinha uma questão de Mesopotâmia, né, que era chamada de Entre Rios também. Nunca ninguém falou nada assim parecido. Não. Aqui, então, Entre Rios, inicialmente era só Entre Rios, né? Então, a origem do nome da nossa cidade é porque ela fica exatamente entre os rios São Francisco, né? Ao norte na divisa aí com Pato Bragado, é o Rio São Francisco Verdadeiro, e mais ao sul, então, com Santa Helena, é o Rio São Francisco Falso. Foi assim denominado, né? Para separar um do outro. E, na época, então, as terras eram da Gleba Maripá. Então, aqui era a última, vamos dizer assim, o último lote de terras desta empresa, e como que ficava entre os rios, eles precisavam de um nome do local para poder fazer as escrituras que estavam sendo vendidos, ficou como Entre Rios. Então, por causa dos dois rios São Francisco. E com a emancipação, depois no ano de 1990, então foi acrescido a palavra do Oeste, porque já havia um município no Brasil, né, na Bahia, com o nome de Entre Rios. Então, para diferenciar, foi acrescentado, então, a palavra do Oeste. Então, essa é a origem aqui da nossa cidade, do nome da nossa cidade. E é interessante, tu mencionou aí a data da emancipação, porque neste momento, até vários anos antes disso, era permitido que os municípios tivessem nomes iguais, né? Os municípios mais novos, mais jovens, já foram, opa, tem município parecido, aí tem que arrumar um outro nome, né? Isso mesmo, né? E é interessante, né? Porque pode fazer confusão. Até Guarapuava também tem Entre Rios, só que não chega a ser um município. Então, ali também já havia essa confusão. Até aconteceu de vezes, na época em que se tinha só o correio, de cartas a pararem lá em Guarapuava por conta do mesmo nome, né? Muito bem. E como que se deu a colonização da localidade? Então, como eu já mencionei, essas terras pertenciam à Gleba Maripá, e eles, com seus vendedores, saíam vendendo terras, e eles queriam ter, assim, uma unidade em toda a abrangência aqui do oeste das terras. Então, eles procuravam migrantes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, na origem, alemães e italianos. Depois foi acontecendo de virem alguns poloneses também, mais algumas raças, né? Mas no início mesmo a prioridade era alemães e italianos oriundos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, por volta, em 1959, foi que a primeira família se instalou aqui em Entre Rios. Então, até já compraram terra um pouco antes, mas como tinha também o problema do Rio São Francisco verdadeiro, que era a divisa com Pato Bragado, não tinha ponte, não tinha balsa, então isso dificultava a chegada de moradores até onde hoje é a nossa cidade. Então, até houve famílias, né, a primeira família que se instalou aqui em Entre Rios, que era do seu Ervino Rentes, ele ficou morando 1 ano em Pato Bragado. Aí ele vinha, então, para cá, passava barquinho ali no rio, para ir podendo, já conhecendo e cultivando alguma coisa aqui. Então, mas foi em 59 que as primeiras famílias vieram aqui. E aí a colonizadora Maripá dispunha, então, de uma balsa, depois ela colocou uma ponte, e aqui a história de Entre Rios da Ponte do Rio São Francisco também é uma história muito bacana, porque como as correntezas eram muito fortes, e então a derrubada das árvores acabava indo muito tronco para dentro do rio, e quando vinha uma chuva muito forte, um enchente, levava a ponte embora. Então, ela foi construída, reconstruída umas 3 vezes, até chegar, então, depois da formação do lago de Itaipu, então, na formação dessa ponte que nós temos até hoje.
mas por muito tempo as pessoas tinham que passar de balsa para saírem do município, né? Ou então teriam que dar toda a volta por Santa Helena, Cascavel, Medianeira, né? Então era assim um pouco complicada essa questão aqui em Entre Rios no início por causa do transporte e da chegada. Então a colonização se deu desde o início, as pessoas trouxeram, então, grãos e poucos animais vindo lá da terra deles e foram fazendo sua morada, galpão, casinhas. Então, a colonizadora Maripá sempre ajudava, tanto é que a primeira escola, as igrejas, né? Sempre eles foram doando lotes para que fosse sendo construído essa questão. Aí, mais tarde, então, o Entre Rios, então, passou a ser distrito de Marechal Cândido Rondão, e em 1990, num movimento, assim, muito grande dos pioneiros daqui de Entre Rios e de pessoas públicas, políticas, que tinham uma visão de melhorar cada vez mais, aqui foram em busca da emancipação. Como municípios ao redor já tinham conseguido isso, Pato Bragado, Quatro Pontes, né? Aqui tinha um pouquinho de dificuldade no início, mas até então, hoje em memória, né, João Natalio Stani, que foi o primeiro prefeito daqui, inclusive foram ao Rio de Janeiro, no IBGE, conseguiram comprovar que o município tinha 5.000 habitantes, e aí começou a se tornar realidade o sonho, né? Então, em 90, através da lei, então, surgiu o município de Entre Rios. Em 91 foi feito o plebiscito, onde 98% da população aceitou, disse sim, que queria que fosse município. Em 92, então, se deu a primeira eleição, e o município foi instalado a partir do dia 1º de janeiro de 1993. Então, de lá para cá, nós somos município, então, independentes, né? Então, desmembramos de Marechal Cândido Rondão. E a nossa data comemorativa da festa do município, então, como naquela mesma data, alguns municípios aqui da região, todos foram emancipados, então, cada município escolheu uma data para ser o seu aniversário. Inicialmente, então, a nossa data ficou 18 de maio, por alguns anos, depois foi trocada para 18 de junho, e, excepcionalmente, este ano, a festa vai acontecer em setembro. Então, já era uma coisa assim que se procurava antes, porque 18 de junho geralmente é frio, chuva. Então, era um pedido da população que essa data fosse repensada. Então, o aniversário é sim 18 de junho, mas as comemorações vão ser a partir deste ano, então, em setembro, na terceira semana de setembro. Maravilha. Então, de 59 até 90 foi o período antes da emancipação. Se a gente olhar, então, para a história, aí a gente vê que Entre Rios do Oeste é um município emancipado recentemente, é jovem ainda, né? É jovem, sim, se a gente olhar aí Marechal Rondão, Santa Helena, né, que já tem seus 40, 50 anos, nós aqui somos bem jovens, caminhando, mas assim, no início foi bem difícil, né, eu mesma como professora, a gente teve que fazer novo concurso, nós já tínhamos para Marechal, a gente fez aqui tudo novamente, então, era um começo difícil, mas a gente só tem a agradecer que nos tornamos município, porque, querendo ou não, o avanço, assim, o crescimento, né, foi muito grande. Né? A qualidade de vida aqui é muito boa, é uma cidade pequena, mas é acolhedora, né? Temos, claro, todas as cidades têm os seus desafios, né? Mas é uma cidade bem tranquila. Muito bem. A professora comentou que o prefeito tinha ido lá comprovar a população do município numa determinada época. Hoje, qual que é a população atual? Então, no último IBGE, nós temos em torno de 4.200 pessoas, né, habitando aqui. Mas isso foi em 2010, né? Então, hoje, com certeza, nós chegamos nos 5.000
habitantes, em torno disso. Então, a perspectiva era em torno disso para 2020, né? Então, nós já estamos em 2022 agora. Então, assim, claro, na época, conseguiu-se comprovar esses 5 mil habitantes através de estratégias, aí, ajuda de deputados e tudo mais, né? Até porque outros municípios também tinham conseguido esse feito na mesma perspectiva, né? Então, assim, se realmente tinha, na época, 5 mil habitantes, a gente não sabe, mas que o IBGE aceitou as justificativas e, então, permitiu, então, que esse sonho se realizasse aqui para os munícipes, né? Muito bem. A professora comentou, a gente sabe assim que no passado algumas cidades tiveram uma quantidade maior de habitantes, até por causa da agricultura, do café, e aí a gente vai entrar na questão econômica do município, né? Qual é a base da economia do município hoje, e se no passado foi um pouquinho diferente, quem sabe isso pode ter afetado essa quantidade de É, pessoas que habitantes, né? sim, justamente. Aqui, em Três Rios do Oeste, como na maioria dos municípios aqui do Oeste, iniciou a sua economia com hortelã. Mas o hortelã, ele não teve, assim, uma longa vida aqui no município. Então, foi uma fase, realmente. E isso foi antes, já lá nos primeiros tempos de Entre Rios, enquanto localidade, ainda enquanto distrito, né? Então, assim, o que a gente sabe pela literatura, que muitos dos habitantes que aqui moravam, acabaram saindo por conta da usina de Itaipu, né? Uhum. Então, nós perdemos uma área grande, em torno de, acho que é 8 quilômetros quadrados, alguma coisa assim, mas é uma área bem grande. Hoje nós temos uma área de 112 quilômetros quadrados. Então, na época, 8 representa uma área bastante grande. Uhum. Então, o que aconteceu? Os primeiros moradores, agricultores que foram indenizados, eles receberam muito bem, conseguiram comprar terra em outras partes aqui mesmo ao redor. Mas, mais tarde, da metade em diante, demorou bastante para os últimos receber, eles já não conseguiram mais comprar terras aqui. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma grande parcela de pessoas, de agricultores e famílias, que acabaram saindo, indo para o Paraguai, né? Fato que aumentou muito os brasiguaios também no país vizinho. E nós tivemos também o deslocamento para o Mato Grosso e para a Bahia. Então, isso acabou realmente fazendo com que a população aqui diminuísse. Mas, desde o primórdio, a base da nossa economia é a agropecuária, né? Uma época era mais agricultura, então a produção de soja, milho, trigo, bem pouco, mas também sempre teve a mandioca, o fumo. Então, assim, cada época teve sua produção mais em ênfase. E agora é soja e milho, né? Mas, assim, com o passar do tempo, a nossa economia aqui, ela sofreu uma grande alteração para a criação de animais. Tanto é que hoje, acho que dentro do Paraná, nós devemos ser um dos maiores produtores de suínos, né? Tanto é que, eu acho bem legal colocar isso também, que nós temos aqui em Entre Rios a primeira unidade do biogás. Então, junto com a Copel e Itaipu, a ANEEL, né, foi aprovado um projeto, agora já está funcionando em seu terceiro ano, e nós temos o funcionamento do biogás, que é o quê? Através de biodigestores, nós temos 19 produtores de suínos, que fazem parte dessa associação, e eles, então, através dos rejeitos o esterco, vamos dizer assim, do porco, eles são enviados através de biodigestores, né, até uma unidade, que fica aqui perto da cidade, a 2,5 km, onde antigamente funcionava uma unidade da caçava, que era uma indústria de fécula,
e transformam esses rejeitos em luz, eletricidade, que é devolvida para a rede elétrica. Então, os produtores, eles recebem pela produção de energia elétrica através dos rejeitos de suínos, né? Então, é uma parceria com a prefeitura, que paga esses suinocultores, e, em troca disso, ela abastece, então, os prédios públicos com essa eletricidade. Então, assim, por isso, hoje, a nossa economia está muito mais a agricultura é forte sim, mas a criação de suíno, gado de leite, de corte, também tem uma importância muito grande. E a produção de frangos também, o incentivo aí das cooperativas também. Então, a economia de Entre Rios hoje realmente é agropecuária, agricultura e pecuária. Interessante essa questão do biogás, que você vai aproveitar algo que tecnicamente você vai descartar, né? Exatamente. Então, além de estar resolvendo um passivo ambiental, né? Então, tira toda essa carga de gás do meio ambiente e ainda tem o lucro em cima disso. E ainda por cima eles conseguem transformar, né? Então, o próximo passo agora é a transformar o que ainda sobra, né, em adubo para voltar para a agricultura. Muito bem. A professora comentou aí que a emancipação se deu por volta de 90, a Itaipu ela começa ali por volta de 82 e a município por volta de começa os primeiros movimentos em 59. Com a criação de Itaipu, teve algum deslocamento ali por causa do lago para Entre Rios ou não? Não, aqui, porque assim, o lago, ele estava, então, mais, vamos dizer assim, mais afastado do que hoje é a sede. Então, nós aqui não precisou mudar a sede de lugar, vamos dizer, né? Então, apenas os agricultores, e alguns foram indenizados, né? Meu pai, inclusive, foi um deles, que foi indenizado, morava mais na região aí, na divisa com Santa Helena, aí tinha o Porto de Areia, que a gente falava, muito conhecido por causa da pesca também do Rio Paraná, era sempre muito produtivo em peixes. Então, essas famílias acabaram tendo que se deslocar, sair. E como eu comentei, né, algumas conseguiram ficar aqui por perto, no município mesmo, e grande parte deles saíram, então, para Paraguai, Mato Grosso e a Bahia. Um e outro conseguiu voltar, né? Teve aquela, tô dentro de dias quero voltar, mas a grande maioria permanece, então, nos lugares para onde for. Muito bem. Professora, vamos falar então dos pontos turísticos, dos atrativos naturais. Eu imagino que por estar aí à beira dos lagos de Itaipu tem a famosa Costa Oeste, tem algum balneário, alguma coisa nesse sentido. Além Isso. disso, mais coisas pela cidade ou pelas fazendas, pousadas. Então, aqui é muito bom de pedalar, inclusive eu sou uma das que pedala por Entre Rios e por todo que lugar, né? Nós, como ponto turístico, sim. Então, hoje o mais forte é o balneário, é o Parque de Lazer aqui de Entre Rios, onde acontece, principalmente no verão, atividades esportivas, inclusive o governo do estado, Itaipu, realizam o Mais Verão. Então, é um atrativo forte, as pessoas acampam, né? É o lugar de turismo mais forte que nós temos aqui no município. Nós também temos uma igreja de patrimônio tombado, que ela fica na localidade de Vista Alegre, a uns 8 quilômetros da cidade, e ela é construída toda na sua origem, né? A primeira gestão aqui que teve no município, na época estava querendo se derrubar, porque ela é em madeira, então ela estava assim, deteriorada, e houve então, surgiu essa ideia de fazer esse patrimônio tombado para preservar essa cultura, né, de como que eram essas construções. Hoje, então, ela está totalmente assim, preservada, e no início do ano foi inaugurada, aliás, no final do ano passado, foi inaugurado uma gruta de Nossa Senhora Aparecida junto a essa igreja. O nome da igreja é Nossa Senhora Aparecida, e agora, sim, então, tem mais um ponto atrativo que a gente percebe, tem muitos turistas, principalmente do pedal,
que vão ali nessa igreja e nessa gruta da Nossa Senhora, ela tem em torno de 6 metros, para fazer suas orações e também para conhecer, para tirar aquela foto bonita também, né? Outra, nós tínhamos a base náutica aqui em Entre Rios, mas hoje ela não está mais como ponto turístico, porque foi instalado uma unidade da BPFROM, então, que fica nessa construção da base náutica, então, não é mais possível fazer a visitação, mas até uns 2 anos atrás, as pessoas acampavam lá, vinham para pescar lá, então, hoje eles usam mais o parque de lazer mesmo, como partida para a pesca. Antes era nessa base náutica, que agora, então, está a serviço do governo estadual. Temos também as cachoeiras do Rio São Francisco, ela é um pouquinho mais difícil de ser visitada, né? Você precisa chegar a pé. Então, na verdade, antes da Itaipu, a gente tinha aqui Entre Rios vários saltos do Rio São Francisco, mas com a formação do lago, eles praticamente desapareceram, né? As águas subiram, mas ainda há indo de Entre Rios para a Volta Gaúcha, que é vamos dizer assim, a localidade mais distante do município, fica a 15 quilômetros aqui 15, 18 quilômetros aqui da sede. Entre meio aí há uma trilha que você pode chegar até o salto do Rio São Francisco. Então, também é visitada por ciclistas, por pedestres, as pessoas também chegam até de carro até a estrada principal e depois descem pela trilha para visitar essas cachoeiras. Né? E fora isso, então, a gente tem aqui a praça, que é visitada, o campo de futebol, né? O centro de eventos, onde acontecem, então, as festas do município. Então, em resumo, assim, mais é o que nós temos aqui de turismo. A gente não tem pousada, não tem grandes hotéis, na verdade, temos um, mas assim, essa é uma parte que eu acredito que ainda precisa ser investida. Maravilha. Professora, a professora comentou da festa, falou da festa do município, né, do centro de eventos, então vamos falar das festas agora. Geralmente tem festa no município e tem nos distritos também. Quais são as festividades principais aí de Entre Rios do Oeste? Então, aqui em Entre Rios, nós temos a sede e as localidades, e não temos nenhum distrito administrativo ainda. Então, porque são localidades pequenas, né? A festa principal é realmente a festa do município, é o Festival da Carne Suína e o concurso da Copa Suína. Então, agora faz aí uns 4, 5 anos que foi agregado junto ao Festival da Carne Suína esse concurso da Copa Suína que vem crescendo e tendo bastante aceitabilidade. Então, esse Festival da Carne Suína é feito vários pratos à base de suíno e comercializado as fichas também. Isso no restaurante. E no parque, no parque de eventos, aí você também, né, as pessoas se reúnem em grupos e elas mesmas podem fazer da mais variada possível o seu prato à base de carne suína. Nós já tivemos aqui em Entre Rios a Frühling Fest, né, que é a festa da primavera, para resgatar aí a cultura alemã. No momento, ela não tem saído, não só por conta da pandemia, mas, assim, é uma festa que, vamos dizer, ela não tem alavancado nos últimos anos. Então, ela está sendo agregada junto à festa do município mesmo, né? Então, assim, outras grandes festas que nós temos no município são as festas juninas das escolas, e elas se reúnem todas e fazem um festão aí, sempre em junho, no primeiro sábado de junho. Vale a pena visitar, né, com quitutes, danças, apresentações artísticas, muito bonito também. E outra, assim, que tem a sua particularidade também são as festas das igrejas, né? Aqui, a Cristo Rei, que é a católica, faz uma festa muito grande, com base também em carne suína, é o porco grelhado,
e temos outros almoços, como a dobradinha, enfim, são mais particulares das igrejas, mas também têm sua atratividade e movimentam bastante o município. Inicialmente, os primeiros anos, não era o porco o nosso prato típico. Começou como peixe, né? Por causa do lago, por causa da pesca, assim, mas, infelizmente, ele não teve aquela aceitação. Muitos falavam que era por causa do preparo, que ele exige muito cuidado, né? A carne do peixe costuma precisar de um cuidado maior. O custo também, na época, era mais elevado. Então, assim, infelizmente, não progrediu. E aí, depois, então, veio a ideia da carne suína, uma vez que o município se destaca pela produção de suínos. Então, essa, sim, tem crescido a cada ano e foi um prato que deu certo. E vale lembrar para quem está assistindo, então, que a festa esse ano não é em junho, é em setembro, né? Então, É em quem quer ir setembro. na Isso, festa, terceiro final de setembro aí. tá, já pode botar no calendário, né? É. Nessa festa também sempre acontece de gostar. Nós temos o Café Colonial. Café Colonial aqui de Entre Rios é muito famoso, pode crer. Quem não experimentou tem que experimentar, porque realmente são assim, quitutes oriundos da agricultura familiar mesmo. Então, tem sempre muito movimentado também. A professora comentou no início aí que também pedala, participa de grupos. Tem até alguma agenda de pedalada por aí, de algum cicloturismo já? Foi feita alguma vez? Sim, aqui já aconteceu o cicloturismo. Este ano, como no último ano que teve pela ADETUR, né? É sempre uma parceria entre as prefeituras e a ADETUR. O último ano, antes da pandemia, nós tivemos aqui, então, o cicloturismo. Então, este ano, nós ficamos fora do percurso. Mas ano que vem já está marcado para ter aqui novamente a etapa do cicloturismo, né? Então, agora os adeptos ao pedal, eles estão indo, né, nos que tinham. Até no final de semana passada, alguns foram para Serranópolis, né? E a próxima etapa agora é aqui no nosso vizinho, né? Pato Bragado. Então, esse ano mesmo não tem. Mas aqui tem, sim, tem vários percursos de pedal, inclusive tem um que leva até essa Nossa Senhora, que eu falei antes, né? A Gruta de Nossa Senhora Aparecida, então acontece bastante. Aqui tem vários grupos, né? Alguns mais, vamos dizer assim, famílias, amigos que se reúnem, fazem um grupo de pedal, tem outros rapaduras, que era um grupo de mulheres que pedala, tem os paçocas, tem os domingueiros, que é o meu grupo, no caso, também somos um grupo menor, mas a gente, sim, acaba se reunindo e formando os grupos de pedais. Que maravilha. Professora, vamos chegando aqui para os minutos finais da nossa conversa, do nosso bate-papo. Vamos deixar aberto aí, se tiver mais alguma curiosidade sobre Entre Rios do Oeste para compartilhar com quem está em outra cidade do estado. A questão, assim, bem curiosa é do biogás, né? Porque, inclusive, agora faz uns 8 dias, por aí, nós tivemos aqui em Entre Rios a visita do ministro das Energias, né, do Meio Ambiente de Brasília. Então, assim, é uma atividade que tem aqui que acaba chamando a atenção, né? Outros prefeitos, os municípios vêm nos visitar aqui. Então, existe essa unidade de biogás, ela pode ser visitada, sim. É uma coisa muito interessante, porque além de estar limpando o meio ambiente, ainda está sendo uma fonte de recurso para os agricultores que trabalham aí com a suinocultura. E no mais, assim, dizer que aqui é um município muito bom, muito agradável, nós não somos grandes, mas somos acolhedores, nós temos escolas, por exemplo, a gente tem a escola municipal, tem um CEMEI e a escola estadual, né? Agregamos todas as crianças aqui, um ensino de qualidade, a nota do IDEB aqui 7.2, 7.3, 7.4, né? Então, assim, somos pequenos, mas a gente caminha. E hoje eu digo para você que o município só teve a ganhar com a emancipação política. E convidar a quem está assistindo aí, quando for pedalar, faz aí um trajeto e passe aqui por Entre Rios do Oeste e venha conhecer o nosso município.
Maravilha. E nós vamos estar aí, vai ser a nossa oitava cidade a ser visitada durante o nosso percurso. No dia 9 de agosto, a gente vai estar visitando aí Entre Ah, Rios do Oeste. Vamos ficar um dia inteiro conhecendo todas essas localidades. mas desde já estão sendo muito bem-vindos aí. Podem chegar aí que a gente vai estar. Se estivermos por aí, quem sabe a gente não pedala junto. Maravilha. Professora, muito obrigado por ter cedido um pouquinho do seu tempo, a sua disponibilidade para estar apresentando um pouquinho do município para nós. Tem muito município para frente ainda, né? Tem no estado, né, são 399 municípios, e a gente está nesse começo, conhecendo um município aí de cada vez. Então, a gente fica agradecido por essa oportunidade de conhecer um pouquinho de Entre Rios do Oeste. Ah, e eu que agradeço aqui, em nome do município todo, né? Essa oportunidade de estar aqui conversando contigo e levando um pouquinho do nosso município ó, aí para o Brasil afora. E nós agradecemos também a você que acompanhou mais esse episódio. Esse episódio foi de número 32. Se você perdeu algum, tem 31 episódios lá para trás. Vai lá para a playlist, faz uma maratona, porque, como eu falei, tem muito episódio pela frente ainda, então não deixe acumular mais. E, recadinho, lembrando, vai ter novidade daqui a alguns dias. Se prepara que vai chegar novidade aí para vocês aqui na nossa série. Então, vai acompanhando e seguindo com a gente. E nós nos encontramos agora no nosso próximo episódio. Até mais.